O governo Temer a cada dia nos surpreende mais. O próprio presidente apresentou ao país seus critérios para compor sua equipe de governo, de forma espantosa. O presidente acaba de comunicar a sua disposição para governar ao lado de acusados de envolvimento em situações irregulares, ilegais. Após dizer que não pretende blindar ninguém, Temer avisou que os citados em operações como a Lava Jato poderão ser ministro como se nada houvesse. Disse textualmente que não se pode aceitar que a simples menção inauguradora de um inquérito já seja de molde a incriminá-lo em definitivo e, em consequência, afastar o eventual ministro. Houve tempo em que, inspirando-se em antiga fala sobre a mulher de César, um ocupante de cargo público precisava tanto ser honesto como parecer honesto. Se isso vale para qualquer detentor de missão pública, valeria ainda mais para um ministro. Sabemos agora que não, que a citação de um ministro em operação como a Lava Jato não basta para que seja removido do cargo. A nova conceituação, porém, vai adiante. O presidente anunciou que, uma vez formulada a denúncia relativa a qualquer ministro, este será afastado, mas em caráter provisório. Como os ministros têm foro privilegiado, são denunciados somente pelo Procurador-Geral da República, não se imagina que tal denúncia seja formulada sem indícios e provas de tal gravidade que permita o ato do Procurador-Geral da República. No entanto, afirma Temer, o afastamento só será definitivo se, após a fase de denúncia, o ministro virar réu. Como sempre ocorreu, um amplo lapso de tempo entre a citação e a denúncia e lapso maior ainda entre a denúncia e a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito dela, segue-se que os ministros poderão permanecer por longo tempo após citados e também por longo tempo após a apresentação da denúncia ao STF. Corremos o risco, portanto, de termos primeiro um colegiado de ministros acusados e teríamos depois um colegiado de ministros afastados. Sabemos que, na ocorrência de interinidade de ministros substitutos, após esse tipo de afastamento, quem permanece mandando na pasta é o antigo titular. O interino, que lá permanece provisoriamente, dependerá sempre do titular afastado. Já tivemos isso nesse mesmo governo no Ministério do Planejamento. O que se desenha, portanto, é um duplo governo. Teríamos um governo de ministros afastados ao lado de um governo de ministros interinos. O problema maior, porém, é a existência de um governo sob suspeita, sob acusações. Aposta-se, evidentemente, na demora na coleta de provas e nos julgamentos. Senhor presidente, enquanto o Planalto aposta na lentidão processual, corre para pagar seus compromissos com a bancada fisiológica e os setores mais atrasados da elite econômica. A primeira parcela do pagamento se deu com a aprovação do congelamento dos gastos sociais por 20 anos. Seguiram-se outras tantas medidas que apresentam gravíssimos reflexos sociais. A medida desse desmonte pode ser dado pelo elevado número de famílias que voltaram ao programa Bolsa Família por conta da crise. Mais de 500 mil de famílias que haviam melhorado de vida e superado a dependência desse benefício recorreram novamente a ele. Isso significa que essas 519 mil famílias, potencialmente 2,5 milhões de brasileiros, voltaram à situação de pobreza extrema. O Banco Mundial mostrou em estudo que o número de pobres crescerá muito no Brasil em 2017. Este estudo aponta que o número de pessoas vivendo em pobreza no Brasil crescerá até 3,6 milhões até o fim deste ano. São os que o Banco Mundial chama de novos pobres, por estarem acima da linha de pobreza em 2015, mas condenados a caírem abaixo dela em 2017. Pelo perfil desse estudo, são na maioria, adultos jovens de áreas urbanas com escolaridade média. Enfrentam essa queda por terem sido expulsos do mercado de trabalho formal pelo desemprego. É o que mostra também o estudo da consultoria Tendências. Afirma ela que a crise econômica no Brasil enviou às classes D e E nada menos do que 4,4 milhões de famílias compostas por uma nova classe média antes em ascensão.
Arrisca-se assim a anular todo o processo de mobilidade social ocorrido entre 2003 e 2016, quando 3,3 milhões de famílias fizeram um caminho inverso, incorporando-se à classe média. Senhor presidente, só para concluir. Mais do que isso, o governo quer entregar o quanto antes a segunda parcela do pagamento, aprovando a reforma da Previdência. A proposta que já tramita na Câmara é de uma crueldade sem precedentes com os mais pobres, e especialmente com as mulheres. Sem consultar a sociedade, o Brasil não fará nenhum ajuste no sistema previdenciário. A intenção clara é inviabilizar a aposentadoria dos trabalhadores, jogando milhões no sistema de previdência privado. E os que não tiveram alternativa, que morram sem apoio do Estado em seus dias de velhice? Como posso ser a favor de algo como a desvinculação do salário mínimo dos benefícios da prestação continuada? Pela proposta, a idade mínima para requerer o benefício deve passar de 65 para 70 anos de idade. É um absurdo, é algo que, lamentavelmente, uma proposta que vai retirar daqueles que precisam do poder público, ajudando no momento da velhice, no momento de dificuldade. Atualmente, podem receber o auxílio pessoas com mais de 65 anos com renda familiar per capita de até R$ 220 e também os deficientes. O BPC, senhor presidente, é um dos maiores programas de distribuição de renda do país. Atende a mais de 4 milhões de brasileiros que não sobreviveria de forma alguma sem a ajuda do benefício da prestação continuada. E isso está ameaçado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada pela tolerância do tempo.